Nesta segunda fábula, eu quero que vocês observem uma coisa. Normalmente, quando nós falamos em fábulas, estudamos sobre elas, elas têm uma característica muito marcante. Qual é? É que os personagens normalmente são animais. E eu quero que vocês observem se nesta vai acontecer a mesma coisa, tá bem? Texto 2. O rei dos macacos e dois homens. Tendo perdido o caminho, dois companheiros que caminhavam depois de terem andado muito, chegaram à terra dos macacos. Foram então levados ante o rei, que vendo-os, disse: Em vossa terra e dos lugares de onde vindes, o que dizem de mim e de meu reino? Um dos homens respondeu: Dizem que sois um rei grandioso, de gente sábia e culta. O outro, que gostava da verdade, respondeu: Toda a vossa gente são macacos, portanto irracionais. E sendo assim, vós que sois o rei também é um macaco. Ouvindo isso, o rei mandou que o matassem e, ao primeiro, ordenou que o tratassem muito bem. Moral: a verdade causa ódio e o elogio ganha amigos. Por que ele quis dizer que a verdade causa ódio e o elogio ganha amigos? O que aconteceu nesse texto? Um deles aqui está bem claro. Diz assim, que um gostava da verdade. E o outro? O que ele quis quando ele diz assim: Dizem que sois um rei grandioso de gente sábia e culta. Ele quis, será, agradar ao rei? Ele quis fazer um elogio? Enquanto que o outro, olha só, porque se está escrito que o outro gostava da verdade, é porque ele falou realmente o que se ouvia dizer deste rei. Aqui, então, como eu havia perguntado no início, na primeira fábula, se eu parasse de ler aqui, olhem só, quando a mãe está falando com o ratinho, e ela fala assim, aproveita, pois, a lição e fica sabendo o quê? Então, a moral faz parte do texto, está bem explícita ali, né? Está explícita que quem vê cara não vê coração. Enquanto que aqui, ela contribui com o texto, mas quando você termina de ler o texto, você já chega a essa conclusão. O que você pensa? Nossa, quem falou a verdade aqui no caso se deu mal. Isso é algo que a gente tem que trazer, é um ensinamento que a gente tem que trazer para a vida. E às vezes, dependendo de para quem você vai falar a verdade, é melhor, vamos dizer, omiti-la. Ou seja, você não vai falar mal, mas também não vai falar bem. É uma outra forma de se agir, porque o que as fábulas faz conosco? Ela faz com que pensemos nas relações humanas estabelecidas. E aqui, neste primeira fábula, onde só tem animais, a gente percebe reações humanas nos animais? Sim. Quando a mamãe, por exemplo, fala assim, como te enganas, meu filho? Ela não fala como uma mãe humana? Como qualquer mãe fala quando vai chamar a atenção do seu filho? Quando a mãe fala isso, o que nós percebemos? O que a gente pode observar aqui? Que ela fez uma coisa que nós chamamos de característica do comportamento humano. Ou seja, qualquer mãe não falaria isso para você se você estivesse numa situação de perigo? E olhem só, esta foi uma das questões que caiu na prova que vocês fizeram aí em casa, né? Eu peguei aqui de um aluno e está assim, é aquela do leão e o mosquito. Vocês leram a fábula aí na casa de vocês, que é aquela fábula que o mosquito fica provocando o leão, né?
E aí, na questão 9, falava assim, ó, encontre no texto um trecho que representa a característica do comportamento humano do mosquito e copie nas linhas a seguir. Olha só como essa criança fez. Escreveu assim, ó, você está achando que vou ficar com medo de você? Não é? Então, o que foi isso? Aqui ela mostrou que falou como um ser humano. Então, isso aqui, ó, característica de comportamento humano, tá bem? Tem também, aqui tem os dois homens, e aqui fala como? Aqui fala que eles foram numa habitação dos homens, ou seja, se referem a seres humanos, né? Nas duas, isso é algo que ela tem em comum. Pois aqui tem os dois homens, tá? Que são onde a gente vê o quê? A questão aí, se só tem animais, se tem pessoas, que aqui no caso, né? Que aqui tem o homem, os dois. Nelas fica claro que a fábula, então, não precisa ter somente animais como personagens. Pode ter seres humanos, tá bem? Então, essa aula foi para que vocês conheçam um pouco mais sobre fábulas e que comecem a fazer essas observações. Gostaram desta aula? Nós vamos estudar muito sobre fábulas. Tenham um bom dia!